Olá, tudo bem? Nós estamos vivendo uma fase de contaminação interna do coronavírus. Então todo mundo já sabe que não é mais necessário ir para o exterior para contrair essa doença. Essa doença está circulando livremente no nosso território. Então começaram as medidas para evitar o contágio dessa doença, para a disseminação dessa doença aqui no país. E essas medidas são baseadas basicamente na diminuição do contato social, na diminuição da aglomeração de pessoas, na diminuição do número de pessoas que você vai ter contato. Por que isso? Porque esse vírus ele tem uma capacidade de contaminação muito alta. A disseminação desse vírus é muito forte. E então, por exemplo, uma pessoa contamina 3. Essas 3 contaminam 9. Essas 9 contaminam 81. E assim por diante. É uma taxa chamada de progressão geométrica. Então você tem um crescimento exponencial do número de casos até atingir um pico chamado de saturação, quando você vai diminuir o número de casos circulantes, casos acontecidos no país. E eu tenho ouvido algumas coisas nas redes sociais, de pessoas que eu tenho convivido, alguns comparando essa infecção com uma gripe comum, outros achando que nós não estamos vivendo uma epidemia, ou então que existe um exagero nessa questão de diminuição do contato social. Então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, colocar alguns pontos para ver por que essas medidas estão sendo tomadas. Então, como eu disse, o vírus ele tem essa capacidade de contaminação muito grande. E se você deixar o vírus circular livremente, com as pessoas mantendo o contato, você vai ter um padrão de contaminação que vai atingir um pico e vão ter muitas pessoas ao mesmo tempo com essa doença. E qual que é o problema disso? Veja, ela não é uma gripe qualquer. Ela é uma doença que ela tem uma alta taxa de mortalidade num grupo de risco, principalmente os idosos e os portadores de doenças crônicas, e ela tem uma baixa mortalidade fora do grupo de risco. Mas apesar disso, mesmo fora do grupo de risco, ela é uma doença que tem uma alta taxa de necessidade de internação, uma alta taxa de necessidade de uso do sistema de saúde. Nós estamos falando em 20% das pessoas contaminadas vão necessitar da utilização do serviço de saúde. E é aí que mora o grande problema. Quando você tem a contaminação das pessoas livremente, a hora que você atinge o pico de pessoas contaminadas, esse pico ultrapassa a capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas. Então eu vou mostrar para vocês um gráfico, eu vou mostrar 2 vídeos que foram publicados pelo Washington Post, mostrando simulações de contaminação da doença. Depois quem quiser ver o artigo, é um artigo legal de ver, um artigo curto, com esses gráficos super didáticos. Tem 4 gráficos lá, eu vou mostrar 2 deles. Então vou mostrar agora o gráfico mostrando a circulação de pessoas livremente, como funciona essa contaminação. Então eu vou soltar aqui o gráfico para vocês. Só um minutinho. Então aqui o gráfico do Washington Post mostrando a contaminação livre. Então as bolinhas que estão em azul são as pessoas saudáveis, as bolinhas em marrom são as pessoas contaminadas e as bolinhas em rosa são aquelas pessoas que já se recuperaram. Então mostrando aqui, vocês podem ver o pico que acontece de pessoas, a quantidade de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Isso com livre circulação. E agora eu vou mostrar um segundo gráfico, uma segunda simulação, falando, estimando como seria essa contaminação se 3/4 das pessoas ficassem em casa, diminuindo a circulação de pessoas,
e você tem 1/4 das pessoas que são aquelas que têm que circular, por exemplo, as pessoas da área da saúde, aquelas que trabalham em serviços essenciais, as que vão trabalhar em farmácia, supermercado, que vão dar suporte para as outras pessoas, totalizando 1/4 da população, e 3/4 da população se mantém afastada do convívio social. Então nós temos aqui, eu vou simular esse gráfico, então vocês vão vendo como a disseminação da doença é mais lenta e como você tem o que a gente chama de achatamento desse pico de pessoas que estão contaminadas ao mesmo tempo. Por que isso é importante? Veja, nosso sistema de saúde ele tem uma capacidade máxima de atendimento. Então, se você tiver um número muito grande de pessoas contaminadas, e, como eu disse, 20% dessas pessoas vão precisar de uso do sistema de saúde, você vai superar a capacidade de atendimento. E você não vai conseguir ofertar a saúde, ofertar o atendimento para todas as pessoas que precisam. Então, você vai ter pessoas que precisam do atendimento. Então, para manter aquela taxa de mortalidade baixa, fora do grupo de risco, e para salvar as pessoas do grupo de risco, você precisa dar suporte de atendimento para elas. 20% das pessoas vão desenvolver uma doença de uma forma grave o suficiente para precisar desse uso. Então, pessoas que vão precisar ir para uma UTI, pessoas que vão precisar ser entubadas, pessoas que vão estar numa insuficiência respiratória grave, vão precisar de suporte de ventilação mecânica, e que se você tiver uma demanda maior do que você tem oferta, essas pessoas não vão ter acesso a isso. E vai acontecer o que está acontecendo hoje na Itália, que os médicos têm que escolher quem são as pessoas que vão viver, quem são as pessoas que vão receber o acesso, porque você não tem equipamento, você não tem pessoas, você não tem instalações para oferecer o tratamento para todo mundo. Então, quando a gente diminui o contato social, diminui o pico, então aqui eu estou mostrando para vocês esse gráfico, o gráfico do pico e o gráfico com o pico menor. Você não ultrapassa a capacidade de atendimento do sistema de saúde que você consegue oferecer, consegue salvar essas vidas. E agora você imagina, o sistema de saúde saturado, lotado pelas pessoas que estão com coronavírus, e as outras pessoas? As pessoas vão continuar tendo apendicite, as pessoas vão continuar sofrendo acidentes, as pessoas vão ter outras doenças infecciosas, como pneumonia, as pessoas vão se cortar, essas pessoas não vão ter como ser atendidas. Você, se estiver numa situação dessa, não vai ter como ser atendido, porque o sistema de saúde vai estar ocupado vai estar superlotado por causa das pessoas que estão internadas por causa do coronavírus. Então nós estamos falando aqui de uma questão de civismo, nós estamos falando aqui de uma questão de pensar no outro, nós estamos falando aqui de uma questão de altruísmo, estamos falando aqui de uma questão até de inteligência, porque se você fizer a sua parte, você vai ajudar o outro, mas você vai ajudar você também, porque se você tiver entre aqueles 20% que precisar do sistema de saúde, ou se você tiver outra doença que precisar de atendimento durante a epidemia de coronavírus, você também vai poder ser atendido se essas medidas forem tomadas de forma rigorosa. Então, pessoal, é todo mundo contando com todo mundo. Se todos fizerem a sua parte, nós vamos conseguir passar por essa situação de uma forma menos dolorosa, de uma forma menos drástica, podendo atender todo mundo, podendo dar suporte para todo mundo que precisa. Então, é o ponto de cada um fazer a sua parte. É isso aí. Obrigado e vamos
Vamos fazer o que cada um pode fazer. É isso aí, pessoal.